Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. O meu Deus não falha, não. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. O meu Deus não falha, não. Não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Eu olho para o alto, vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Eu olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar e minhas forças se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar. Deus proverá, Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar e minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Eu olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Os raios de sol
guarde a casa e sei que o dia amanheceu. De onde virá o meu socorro? De onde há de vir a proteção? A voz de Deus fala em meu peito e faz minha alma florescer. É dele que vem meu socorro e nos seus braços encontro proteção. A voz de Deus fala em meu peito e faz minha alma florescer. É dele que vem meu socorro e nos seus braços encontro proteção. Não há nada que me possa intimidar, nem barreiras para me deter. Sigo em frente, revestido de poder, pois não dorme o guarda de Israel. Não há nada que me possa intimidar, nem barreiras para me deter. Sigo em frente, revestido de poder, pois não dorme o guarda de Israel. Não há nada que me possa intimidar, nem barreiras para me deter. Sigo em frente, revestido de poder, pois não dorme o guarda de Israel. O guarda de Israel. O guarda de Israel. O guarda de Israel. Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite para você, para sua casa, para sua família, para os teus parentes, os seus amigos. Que o Senhor possa estar abençoando você nessa noite maravilhosa. Seja bem-vindo a mais uma Quarta com o Pai. E nessa proposta que nós temos apresentado nas últimas quartas-feiras, nós queremos aprender um pouco com Jesus nos afazeres do dia a dia, nas coisas que acontecem na rotina de qualquer pessoa, que Jesus também viveu, que vivenciou isso na sua experiência enquanto esteve aqui. Antes de falarmos um pouquinho sobre o texto que nós temos para meditar, eu quero reforçar aí que nós estamos no formato online, certo? Tanto a Quarta com o Pai, quanto domingo de manhã às 9 horas, certo? Às 11 horas nós temos nosso culto infantil, né? A celebração infantil. E às 19 horas
a nossa celebração noturna. Peço que vocês continuem se programando. Nós estamos no mês de jejum e oração, e este mês, essa semana, nós conclamamos essa vida de oração. Hoje mesmo é um dia de oração. Espero que você esteja aí clamando ao Senhor. E na próxima quarta-feira, certo? Já estou deixando bem claro aqui para você, nós teremos aí ao vivo o nosso momento de clamor e oração. O nosso jejum da semana que vem, na quarta-feira, vai ser ao vivo. Eu vou explicar melhor sobre isso no domingo à noite. Então esteja atento no domingo à noite para você saber como é que vai funcionar. Nós vamos fazer uma reunião virtual, uma reunião de oração também, uma oração de clamor, onde nós todos vamos estar juntos interagindo nessa oração. Fique atento, domingo à noite eu vou explicar direitinho para você como é que nós faremos isso, ok? Deus abençoe a tua vida. Depois de ter ouvido esse louvor maravilhoso, abençoado, quero que você abra a tua Bíblia em João, o Evangelho de João, no capítulo 6. E nós vamos ver Jesus vivenciando algo de uma rotina, de um dia a dia, em que ele pegou aquele algo tão comum e transformou numa linda e profunda mensagem de amor e de transformação na vida de pessoas. A situação é a seguinte, capítulo 6 de João, versículo 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo que havia uma grande multidão a se aproximar, Jesus disse então a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Versículo 6. Fez essa pergunta apenas para pôr Filipe à prova, pois já tinha em mente o que ele iria fazer. Filipe então respondeu a Jesus: 200 denários, Senhor, não comprariam pão suficiente para cada um pudesse comer um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem que o povo assentar-se. Pois havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra que atravessa os tempos, os séculos e chega até nós. Muito obrigado em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada um de nós e que possamos ser cheios do teu Espírito Santo nessa noite. Ajuda-nos, fala conosco, para a glória do teu nome. Amém e amém. Queridos, deixa eu dizer algo para vocês. A rotina aqui hoje é de um menino. Um menino que estava portando 5 pães e 2 peixinhos. Vamos tentar ir para aquele tempo e vamos tentar entender a rotina daquele momento. Aquele jovenzinho provavelmente estaria levando esta comida para alguém de sua família, provavelmente. Assim como Davi, não sei se você se lembra na história de Davi, lá atrás, quando os seus irmãos estavam no arraial se preparando para lutar contra os filisteus, o seu pai, Jessé, juntamente com sua mãe, envia Davi para que levasse comida para seus irmãos que estavam lá no fronte de batalha. Este era um costume que normalmente acontecia naqueles tempos. Provavelmente o irmão mais novo, esse garoto, a Bíblia não está dizendo detalhes sobre ele, mas provavelmente deveria ser o irmão mais novo de uma família, em que estava levando mantimento para uma pessoa. Eu digo uma pessoa porque a quantidade de comida que ele tinha na mão era para no máximo 2 pessoas, 3 talvez. Então ele estava levando essa comida para um pai, um irmão, enfim, alguém da família que estava comendo. Um dia normal, uma rotina normal para aquele jovem, para aquela criança que vivia nos tempos de Jesus. Porém, essa criança estava naquele meio daquela multidão. E então Jesus, que estava sentado naquele monte, já sabendo o que iria fazer, indaga os seus discípulos, falando sobre a necessidade da comida, trazendo aqui o primeiro ensinamento dessa noite, de que Jesus, ele não só alimenta a gente
espiritualmente, mas também fisicamente. Isso é muito importante que fique bem claro, porque a nossa vida cristã ela tem que resumir também em atitudes. Não dá para desligar, não dá para ter uma vida cristã e dizer que ela é autêntica somente com espiritualidade, sem que essa espiritualidade gere uma ação, e também não dá para ter uma vida só de ação sem espiritualidade. Essas coisas são unidas. Se elas existem por si só, é caridade apenas, é ato religioso. Se existe espiritualidade e não, certo, obra sendo feita, essa espiritualidade ela é oriunda de uma fé inútil, uma fé morta, porque a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta, ela não serve para nada. Então nós aprendemos a primeira coisa aqui, que Jesus expressa, certo, a espiritualidade dele com ações, se preocupando com pessoas. Porém, Jesus não tinha nada em mãos para oferecer. Aqui a gente aprende mais uma coisa, mais um princípio interessante, que muitas vezes a gente espera ter as coisas para repartir. Jesus ele é tão consciente da necessidade de repartir que ele já está planejando fazer isso mesmo sem ter o que repartir. Tá bem, Jesus sabia que teria algo para repartir, que seriam aqueles pães e aqueles peixes. Porém, ele não sabia, ele sabia, mas nós não sabíamos e aqueles discípulos não sabiam que era uma quantidade pequena para uma multidão, como nós lemos, de 5.000 homens. Então Jesus chama aquela criança que está inteirada, que está dentro de uma rotina, como eu disse, de levar comida para algum parente, para alguma pessoa da casa. E então André, o irmão de Pedro, apresenta essa criança. Eu não sei qual foi o vínculo, como que foi que essa criança foi apresentada para André, como que André começou a se relacionar com ela. O que acontece é que, de alguma maneira, talvez essa criança tenha oferecido, olha, o que eu tenho é isso aqui, certo? E ela oferece esta rotina dele para Jesus. Jesus então pega, nós sabemos da história, este pão, este peixe, agradece a Deus, ora, né? Agradecendo a Deus e reparte, dando aqui o ensino de que nós temos que repartir, mesmo que o que nós temos seja pouco, porque Deus é que vai operar o milagre da multiplicação, o milagre do alcançar. Por quê? Porque Jesus estava pensando em pessoas em primeiro lugar. E aquela criança também, com o coração aberto, estava pensando junto com Jesus em pessoas, porque ele abre mão, talvez, da refeição dele ou da família dele, para que outras pessoas fossem abençoadas. Gostaria que nós agora partíssemos para uma reflexão de aplicação para as nossas vidas. Muitas vezes, o que nós temos apenas é o que este garoto, esta criança tem. Uma rotina. Não estou referindo-me apenas aos pães e aos peixes que ele tinha, que eram poucos, isso já está bem claro. Estou referindo-me também à sua rotina. O ter que levar comida para os seus irmãos ou para o seu pai, ou ter que ter aquela comida diária. A cultura daquela época é diferente da cultura de hoje. Alguns países, por exemplo, eu tive a oportunidade de morar na África, e na África é assim até hoje. As pessoas lá não têm o hábito de comprar comida para o mês, ou para a semana, ou para a quinzena, como nós fazemos aqui no Ocidente. Naquele contexto de África, ali naquela região onde eu vivi, pelo menos, eles têm o hábito de comprar comida para o dia, de pescar ou de ir na venda, comprar para aquele dia, comprar o pão para aquele dia, comprar o arroz para aquele dia, os temperos para aquele dia. Por isso que a feira todos os dias lá na África. Então, este é o contexto do Oriente Médio, o contexto da cultura que são semelhantes assim. E eles são assim também. Jesus está nesse contexto, nessa rotina daquela época, e essa criança está vivenciando a sua rotina. A rotina dele era aquela. E então, aquela criança traz uma lição. Jesus usa ela e nós aprendemos com Jesus, com aquela criança, uma lição, que é oferecer a nossa rotina para que aquilo que nós fazemos dia a dia seja relevante na vida de pessoas. O que eu gostaria de refletir nessa noite com vocês é: você e eu, nós estaremos dispostos a dar a nossa rotina nas mãos de Jesus para que Jesus
transforme a nossa rotina em um milagre? Vou repetir. Você e eu, nós estaríamos dispostos a oferecer, assim como aquela criança, a sua rotina nas mãos de Jesus, para que Jesus transforme a nossa rotina em um grande milagre? Para que isso aconteça, meus irmãos, nós precisamos ser desprendidos. Talvez você e eu, nós tenhamos essa oportunidade, talvez não, é certeza que nós temos essa oportunidade todos os dias. Talvez você que sai para fazer o seu Uber, talvez você que sai para o seu trabalho, na sua rotina, você que tem o hábito de comprar o seu pão todo dia na padaria, você que levanta cedo para orar, você que levanta cedo para ir trabalhar, para estudar, você que todos os dias faz algo que é da sua rotina. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus está nesse momento querendo que você faça como essa criança, que você entregue a sua rotina nas mãos dele, para que ele, Jesus, transforme os 5 pães e os 2 peixinhos que você tem na mão, que é a sua rotina, que é o que você faz, em um grande milagre. Em um milagre que vai abençoar a vida de muitas pessoas. E sabe qual é a única coisa que você precisa ter em mente? Abençoar pessoas. Não coisas, não cumprir regras, não fazer por religião, mas para abençoar, para que outras pessoas possam comer, para que outras pessoas possam se alimentar, para que outras pessoas possam experimentar do milagre que você está experimentando. Veja bem, eu tenho absoluta certeza que o tanto de comida que sobrou para aquela criança foi muito mais do que ele teria se tivesse levado aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos para quem ele estaria levando. Eu tenho certeza que sobrou muito, e não somente ele, como aqueles 5.000 homens se alimentaram, como aqueles que eram alvo da sua rotina, do seu levar de comida, também foram alcançados. Olha só que coisa profunda. Pare e raciocine comigo. Além de você ser abençoado em ter Deus multiplicando, isso é, Jesus multiplicando algo que você está oferecendo para Ele, Ele vai estar usando aquilo que você está dando na mão deles para alcançar e abençoar outras pessoas. E você, nós seremos o instrumento para fazer isso. Isso pode ser com um pequeno quilo de arroz, certo? Uma cesta básica, uma roupa que você leva para alguém e multiplica na vida daquela pessoa, reparte na vida daquela pessoa. Veja bem, o que eu tenho trazido para você nessa noite é uma proposta de deixar, assim como Jesus na rotina daquela criança, possa entrar na sua rotina e usar a sua rotina para alcançar outras pessoas. Você está disposto a isso? Mas pastor, agora a gente não pode fazer muita coisa porque estamos em pandemia, estamos totalmente presos em casa. Meus irmãos, Deus é tão maravilhoso que hoje nós temos a internet. Nessa semana de jejum e oração, por exemplo, nós temos um dia separado para você fazer visita virtual. Por que você não separa na sua rotina meia hora para você ficar mandando mensagens, versículos bíblicos, ou ligar para alguém ou para pessoas que estão nesse momento precisando de uma palavra, de um abraço virtual? Talvez você não possa e não vá na casa da pessoa, preserve-se, cuide-se, mas vá até a casa dessa pessoa através do WhatsApp, através de uma mensagem. Honre pessoas na internet, ligue para elas, fale assim: olha, eu queria dizer para você que você é uma bênção na minha vida. Eu não estou podendo dizer isso pessoalmente, a gente não está podendo se encontrar, mas o tempo que a gente esteve junto, você foi essencial para a minha vida. Quantas vezes você já avisou alguém que foi instrumento de Deus na tua vida e ligou para ela para dizer: olha, obrigado porque você foi uma bênção na minha vida? São coisas tão pequenas, meus irmãos, que a gente deixa passar batido, e se a gente não tomar cuidado, a pessoa ou pessoas morrem e a gente fala: puxa, aquela pessoa foi tão importante para a minha vida e eu tive tantas oportunidades de reconhecer isso e não fiz. Eu quero nessa noite te convidar a fazer isso, a entrar em contato com essas pessoas, pessoas que te dão oportunidade, pessoas que estão fazendo você crescer, ou pessoas que fizeram isso em alguma parte da sua vida, pessoas que talvez estão abençoando a sua casa, seus filhos,
Talvez você não tenha ligação por exemplo, algum diácono aqui da nossa igreja que foi muito bênção na vida de um filho seu, e talvez você não tenha uma ligação com esse diácono, mas o seu filho, sua filha tem, certo? Liga para esse diácono, fala para ele: olha, eu quero te agradecer porque você foi bênção na vida do meu filho, da minha filha. São coisas que a gente aprende apenas na nossa rotina, e a rotina passa, e se a gente não tomar cuidado, a gente deixa de ser canal de bênçãos, de multiplicação, de milagres, como essa criança foi. Você imagina se essa criança não estivesse se disponibilizando para ser bênção na vida das pessoas? Eu sei, Jesus usaria um outro caminho, com certeza ele usaria, porque ele não estaria preso a isso, mas aquela criança estava aberta a oferecer a sua rotina nas mãos de Jesus, para que Jesus pudesse usar a vida dele, a rotina daquela criança, para alimentar 5.000 pessoas que estavam com fome, famintas. Jesus, como nós lemos no texto ali, no versículo 6, fez a pergunta de como nós vamos dar de comer para essas pessoas. Ele fez estrategicamente para fazer com que as pessoas refletissem: é verdade, agora eu quero fazer semelhante a Jesus. Nesse momento, como que nós vamos ajudar pessoas na pandemia? Como nós vamos ajudar pessoas que estão agora com Covid? Como que nós vamos fazer isso? A minha rotina que eu posso oferecer é de oração. Eu não posso ir na casa das pessoas por causa da quarentena, por causa do lockdown. Eu não posso ter contato físico com as pessoas. Mas qual é a minha rotina nesse dia? Qual é a tua rotina? Ir para o trabalho? Ler a palavra? Orar? Então, use essa. A pergunta que Jesus faz, que o Espírito Santo faz para você agora nesse momento, é a mesma que Deus fez para Moisés, quando ele falou assim: como que eu vou poder ser útil para falar com o povo? Como que eles vão acreditar em mim? Deus perguntou então para Moisés: o que você tem na mão, Moisés? Moisés disse: eu tenho apenas o cajado. Então vai ser esse cajado. Deus falou assim: joga o cajado no chão. Ele jogou o cajado e ele se tornou uma serpente. Vai ser este sinal que comprovará que eu estou contigo. Deus está te perguntando agora nessa quarta com o Pai: o que você tem na mão? O que você faz na tua rotina? Talvez a sua resposta seja: Deus, eu não faço muita coisa, eu só posso orar. Então use a tua oração para orar 100% por pessoas. Eu sei que você ora por você e não tem problema você orar por você, pelos seus pedidos. Mas separe o dia de hoje, separe 10 minutos só para orar por alguém ou por pessoas. Deus pode usar essa rotina de oração sua para milagre da multiplicação acontecer na vida de alguém. Hoje nós estamos orando e jejuando. Será que você também poderia colocar diante de Deus essas vidas que você está orando de forma mais pontual? O desafio dessa noite é que eu e você deixemos que a nossa rotina, o nosso pão e o nosso peixe, os nossos 5 pães, os nossos 5 peixinhos, nós deixemos eles, a nossa rotina, ser instrumento de milagres na vida das pessoas. Escreva aí no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu login, jogue aí para as pessoas e digam assim: eu deixarei que a minha vida seja um milagre nas mãos de Deus para as outras pessoas. Que Deus te abençoe e que você possa ser mesmo este milagre na vida de muitos que estão chorando, padecendo nesse momento. Nós louvamos a Deus pela tua vida e pedimos que você seja essa criança que tão prontamente, com o coração tão aberto, usou o que ela tinha na mão, que talvez nem dela fosse, para abençoar outras pessoas. Repartiu o pouco que ela tinha, e o pouco que ela tinha se tornou um milagre na vida de 5.000 pessoas que estavam com fome. Deus quer transformar o pouco que você tem para alimentar uma multidão de pessoas. Talvez o que você tenha nas mãos, ou você se veja tendo tão pouco, mas o Senhor Jesus, agora, nesse momento, quer fazer desse pouco um milagre. Vamos orar por isso agora? Deus Pai Todo-Poderoso, Filho amado, Espírito Santo Consolador e Ensinador, nós clamamos à Trindade Santa nesse momento. Está aqui os nossos pães e os nossos peixes, está aqui as nossas
nossas prerrogativas, os nossos talentos, o nosso dinheiro, o nosso tempo, o nosso emprego, a nossa família, a nossa casa, que talvez julguemos ser pouco, ser humilde, estamos dando nas suas mãos para que o Senhor possa fazer desses 5 pães e 2 peixes um milagre na vida de uma multidão de pessoas, nas nações, Senhor. É tua, Senhor, te oferecemos, é para ti. Abençoa vidas, abençoa pessoas, como o Senhor usou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, ó Pai. Usa as nossas vidas, nós estamos aqui, preparados para ser instrumentos nas suas mãos, principalmente em dias tão difíceis como esse. Usa-nos, Senhor. Usa o meu irmão que está lá na sua casa agora orando comigo, a minha irmã. Ela talvez estivesse se achando tão pequena, tão pouco. Não, Senhor, ela pode ser uma grande bênção na vida de muitos, de uma grande multidão, ainda hoje, Senhor. Usa ele, usa ela, para a glória do teu nome. É a minha oração, é o meu clamor, é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nessa quarta e que essa semana que ainda falta para terminar para você seja de colheita na tua vida, na tua família, nos teus projetos. Amém? Que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito, o poder e a autoridade do nome de Jesus esteja sobre a tua casa, os teus projetos, os teus pães e os teus peixes, para que haja multiplicação na vida das pessoas, desde agora e para sempre. E o povo de Deus diz amém e amém. Paz!